Bom dia, boa tarde, boa noite. Tio Geraldo Neto tá aqui mais uma vez batendo papo com vocês e hoje eu vim trazer um tema muito importante. Na verdade, eu vim falar de algo que todo mundo tem, não adianta, que são as expectativas. Exatamente isso. Quando nós estamos nos preparando para um concurso público, quando a gente se prepara para um encontro amoroso, quando a gente se prepara para uma entrevista de emprego, quando a gente se prepara ou pensa para o nosso futuro, nós sempre criamos expectativas. Sejam elas boas, sejam elas ruins, mas nós criamos expectativas. E é muito importante, sabe, na vida do concurseiro, dosar isso. Eu estava lendo um livro do Caio Carneiro e aonde ele fala muito bem a respeito disso, que ele, em um dos capítulos dele, ele fala o seguinte: a importância do alinhamento entre expectativa e realidade. Isso chega a ser até doído de se ouvir, mas é muito importante que você alinhe as suas expectativas com a sua realidade. Eu falo isso porque hoje eu vejo muitos concurseiros com expectativas lá no alto, com esperanças, com pensamentos, mas o cara não coloca em prática o que vai fazer ele alcançar aquele objetivo. E eu lendo esse livro, que é um livro que é voltado para o empreendedorismo, para o desenvolvimento pessoal, ele caiu como uma luva, porque eu falo isso sempre com os meus alunos. Sabe, é importante você mirar lá no alto, você ter uma força de vontade, uma autoestima muito alta, sim. Mas você ter a autoestima, ela não pode ultrapassar o limite e se transformar numa soberba. Ela não pode extrapolar e você acabar de maneira desmedida esperando algo e você não vai ter aquilo ali. Como eu sempre falo, não tem como você plantar pêssego e colher jaca. Você só vai colher os frutos daquilo que você plantou. E nesse livro, ele diz de maneira muito inteligente, ele fala assim, uma forma de gerenciar melhor as suas emoções é evitando criar situações que o façam sofrer. Não é fugir da luta, e sim usar uma estratégia em que você possa manter-se equilibrado com clareza de raciocínio. O maior sofrimento no mundo dos estudantes acontece quando não existe harmonia, o alinhamento entre suas expectativas e a realidade. É aqui que o autor ele procura chamar a atenção, justamente porque porque o cara não doma, não sopesa essa expectativa e realidade, sabe? E ele fala isso. Ele fala para chamar a atenção, desse ponto, porque ele diz que é muito mais fácil gerirmos nossas expectativas do que conter as nossas frustrações. Por que eu falo isso? E por que até ele bate nessa tecla? Porque olha só, uma coisa é eu estudando meia hora por dia e acreditar que daqui a um mês eu vou ser aprovado. É desmedido, é irrazoável. Então é muito mais fácil eu fazer o quê? Eu gerir as minhas expectativas, correto? Do que daqui a um mês, 2 meses, quando vier a prova, eu ter que conter as minhas frustrações. E isso vale para tudo, tá? Não vale só para objetivos finais, não, mas vale também pro procedimento, para dentro do processo. É o cara determinar que ele vai estudar 10 horas naquele dia, mas ele só conseguiu 6. É muito melhor que você determine estudar 3 horas por dia e quando der para ultrapassar, você ultrapassa aquelas 3 horas por dia, estuda 4, 5, do que você colocar, não, eu acho que dá para estudar 5 horas, 4 horas, ou melhor, 5, 6 horas, e aí o cara vai lá e estuda 3. O que é melhor? Eu controlar as minhas expectativas ou eu gerir ou eu conter as minhas frustrações por não estar batendo as minhas metas? Isso faz sentido para você? E ele ainda continua falando assim, ele diz aqui na sua obra,
Ele fala: você já pensou em quantas oportunidades são desperdiçadas diariamente porque sua expectativa não está em harmonia com a sua realidade? E eu te faço essa mesma pergunta. Quantos dias maravilhosos de estudo, de cumprimento de cronogramas você desperdiça? Por quê? Ah, não, no sábado eu vou estudar da hora que eu acordar até a hora que eu for dormir. Ah, se eu acordar 6 horas da manhã e começar a estudar 6h10 e for dormir 10 horas da noite, ou melhor, meia-noite, eu estudei 16 horas. E aí o cara traça aquilo ali de uma maneira cinematográfica. Só que ele não vai cumprir aquilo ali. Ele tem um horário de almoço, ele para ir no banheiro, tem estafa mental, para tomar uma água, dá uma espreguiçada, para tomar um café. Você está entendendo? Então, assim, a gente não pode ficar criando expectativas desmedidas, desarrazoadas. Porque aí mora o problema. Porque a gente cria as expectativas porque, nós somos o bonzão, nós vamos conseguir. Mas aí chega lá na hora, você não consegue, o que acontece? Você se frustra. E conter frustrações é muito mais difícil do que você sopesar, do que você controlar as suas expectativas. Muito mais. Ele ainda fala que assim, é ótimo ter uma expectativa positiva sobre o seu projeto, sobre o seu negócio, sobre os seus estudos, sobre o que você está fazendo. Isso é fundamental, porque de nada adianta você começar alguma coisa achando que não vai dar em nada. Você deve acreditar que as coisas vão dar certo. Sempre. Pensamento positivo sempre. É o que eu bato em todas as lives, todos os vídeos. Pensamento positivo sempre, porque o teu pensamento, ele vai moldar o mundo ao seu redor. O teu pensamento, ele vai organizar o mundo ao seu redor. Então, se tu pensa positivo, coisas positivas irão acontecer. Se você pensa negativo, coisas negativas irão acontecer. Tem explicações para isso lá dentro da física quântica, mas a ideia hoje não é aprofundar para dentro disso, mas sim falar a respeito do gerenciamento das suas expectativas com a realidade. Ele ainda fala aqui, porém é muito importante ter um alinhamento realista das suas expectativas. É muito importante ter a expectativa de que você vai conseguir vencer, mas também é necessário aceitar que você vai enfrentar desafios, que vão surgir surpresas não agradáveis, que vai haver retrabalho, reconstruções, que vão exigir coisas próprias do cotidiano de uma jornada antes de você chegar na sua vitória. Não existe nenhuma história de sucesso em que a pessoa não tenha tido que passar por grandes dificuldades e vencer grandes desafios. Então é muito importante estabelecer essa harmonia entre a realidade e as suas expectativas. Então, cara, todo objetivo que você traça, você vai travar batalhas. Todo. Se o seu objetivo é emagrecer, você vai travar uma batalha com a balança, contra a balança, seja a favor, seja contra, entende? Se você deseja evoluir no seu físico, você vai travar uma batalha contra os seus músculos, contra a dor. Se você deseja evoluir num esporte de contato, por exemplo, no jiu-jitsu, igual eu faço jiu-jitsu, você vai ter que, demandar mais treinos, articulações mais doloridas, lesões. E por aí vai, sabe? Por aí vai. Então, sempre nós iremos ter desafios. E é lógico, quando você só foca na tua expectativa, quando você só tá ali de maneira no mundo da lua, achando que aquilo ali é o que é aquilo que você precisa, que é o que você vai conseguir, totalmente fora da realidade, quando você tem um revés, quando você tem que se reconstruir, quando você tem que se reinventar, fica muito mais difícil, fica muito mais complexo. Então, é muito importante você estabelecer essa harmonia entre a realidade e as suas expectativas. E tem que ser de fato real. Porque não adianta você estar começando a estudar hoje e você falar que vai estudar 15 horas por dia. Eu já estudei 15 horas por dia, já. Mas não a todo tempo, próximo à prova, me condicionando dia após dia. Porque pensa comigo,
Opa, pensa comigo, você pode até ir à academia, né? Se você chegar lá na academia, você vai conseguir pegar trocentos quilos num determinado aparelho? Talvez você até consiga, mas será que no dia seguinte você chega para treinar? Ou você vai estar dolorido ao ponto de não conseguir fazer absolutamente nada? E aí? É exatamente isso. A mesma coisa acontece com os estudos. Se você que não está habituado a estudar durante horas e horas e horas, você vai até conseguir fazer isso 1 ou 2 dias, mas depois você vai tender a ir para o fracasso. Sabe? Você tende a não conseguir aquele teu objetivo. Então tem que ficar muito ligado, cara. Muito ligado mesmo. Assim, eu vou parafraseando algumas coisas que ele fala aqui que eu acho que eu julgo importante, né, para você. Quando você está estudando é muito ótimo, muito ótimo. É ótimo que você tenha fé, que você vai conseguir, né? Você tem aquela expectativa positiva. Desde que ela seja controlada, desde que ela seja sadia. Mas tudo fica melhor ainda quando essa expectativa está em harmonia com a sua realidade. Isso gera menos frustrações e quando a frustração surgir, você dará conta de sair dela em menos tempo. Então, você tem que criar expectativas. Você tem que vislumbrar, sim, coisas positivas, mas tem que ser de maneira controlada, dentro dos regramentos de temperatura e pressão. Tem que ser algo organizado, porque se você, presta bem atenção, se você não organizar isso, se isso não tiver organizado, se isso não tiver em harmonia, fica complicado você se organizar. Fica complicado você lidar com os revés. Entendeu? Ele ainda continua falando aqui e ele falou uma frase que chega a ser dolorosa, né? Porque eu já vivi isso na minha vida. Eu nunca tive ninguém para me orientar, eu nunca tive ninguém para poder balizar isso comigo. Eu tinha sim o meu pai que me estimulava a estudar, a minha mãe que me estimulava a estudar, mas ninguém pegou na minha mão e falou assim: você vai estudar dessa forma, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Ninguém fez isso. Ninguém. Então, eu vivi isso. Eu senti na minha pele. Sabe, quando eu falo para vocês que dentro do faixa preta, você vai se tornar, você vai conseguir alcançar a sua aprovação e você vai fazer parte dos 2% das pessoas que de fato são aprovadas em um concurso público. Eu falo isso com base em toda a minha experiência, com base na minha maturidade. Pensa, quando você estava evoluindo da infância para a adolescência, da adolescência para a sua vida adulta, você passou por diversos momentos de imaturidade, mas que foi tomando uma porrada aqui, outra ali, você foi evoluindo, você foi adquirindo experiência e você foi crescendo, você foi amadurecendo. Isso daí acontece em relacionamentos, isso acontece nos estudos, acontece no trabalho, acontece na tua vida fisiológica, acontece em tudo e a todo tempo na sua vida. A todo tempo. E tem um trecho do livro que o Caio, ele fala assim: expectativa sem preparação é imaturidade. Cara, quando eu li essa frase, foi uma porrada na barriga. Porque quantas e quantas vezes eu me vi criando expectativas em determinadas situações, mas sem preparação nenhuma. Você que está me assistindo, quantas e quantas vezes você não já pensou ou já fez uma prova de concurso público dizendo: eu vou me inscrever só para ver como é que é. Vai que rola, né? Aí estuda meia boca, faz a prova e fica naquela expectativa danada. Será que vai anular? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será que não vai? Como é que é a nota de todo mundo? E aí, quando vem o resultado, é aquele fracasso total.
E aí, mais uma vez, a gente fala, é melhor gerir expectativas do que você controlar os revés, do que você controlar a frustração. Você tá me entendendo? Isso faz sentido para você? Então, tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque expectativa sem preparação é imaturidade. E quantas vezes eu fui imaturo, quantas e quantas vezes eu sofri com essa imaturidade. Porque eu ia lá, me sentia confiante, fazia meia dúzia de questões, achava que estava abafando e toma-lhe porrada, toma-lhe porrada, toma-lhe porrada, toma-lhe porrada. E a porrada vem doída. Vem doída. E aí você percebe que você criou expectativas num local onde você não tinha preparação. É por isso que eu falo. Você tem que se preparar, você tem que, lógico, criar suas expectativas, mas você tem que focar no processo. Você tem que estar ligado ao processo. A sua mente, ela tem que estar no seu objetivo, que é lá que você quer chegar, já está bem delineado, entre dois pontos distintos, a reta é a menor distância. Então, se você sabe onde você quer chegar, sabe onde você está, você sabe que caminho você tem que percorrer. E aí, você foca também no processo. Dia após dia. Igual quando eu ensino você a fazer um cronograma, que eu falo assim, olha, todo domingo você abre um papelzinho, a tua agenda, e você faz o quê? Separa os dias da semana, separa todos os compromissos inadiáveis, tais como vai ao médico, trabalho, vai ter que buscar as crianças na escola, compromissos inadiáveis. Bota tudo na agenda, semana inteira. Depois bota os compromissos que podem ser adiados. Por exemplo, uma ida na academia. Você não precisa ir de segunda a sexta, você pode ir 2 dias na semana, 3. São compromissos adiáveis. E tem aqueles outros compromissos que são totalmente livres, que você pode tirar da sua agenda. E aí depois que você faz isso, você tenha toda a sua agenda organizada. Depois que você organizou a sua agenda, você vai lá dia após dia determinando a quantidade de horas que você vai se dedicar dentro de uma forma harmônica, harmoniosa. Não é você pegar e colocar que você vai estudar 10 horas num dia, sendo que naquele dia você trabalha, você pega ônibus, você pega carro, você tem trânsito, você tem uma série de outras coisas que ainda que você consiga fazer algum cálculo muito maluco e tirar 10 horas do seu dia, mas são 10 horas que vão ser comprometidas com outras coisas. Existem dias que você consegue entrar no ônibus e ler, ouvir uma aula? Tem, mas não é todo dia que você consegue fazer isso. Às vezes pegou um trânsito, não conseguiu sentar, o ônibus estava muito lotado. Isso acontece. Isso acontece. E aí eu digo para você, então você não pode contar com essas possibilidades. Você tem que ser de maneira bem honesta. Por isso que quando você vai lá e faz a sua agenda, quando você faz o seu cronograma da semana, você tem que ser o mais honesto possível. Por quê? Porque aí quando você faz isso, você vai tendo harmonia entre a expectativa de estudo que você vai fazer e a realidade de estudo que você pode imprimir. O quanto você consegue se esforçar de fato. Quando eu falo o quanto você consegue se esforçar, não estou querendo dizer que não é esforço estudar dentro do ônibus, não, porque eu fiz muito isso. Mas você não pode colocar o estudo dentro do ônibus como algo que vai estar computado dentro das tuas horas líquidas. Aquilo ali entra como um plus. Conseguiu? Palmas. Não conseguiu? Beleza. Vamos para o próximo dia. Eu falo isso porque eu cansei de entrar em ônibus segurando, pegando aqui, ó, até pegar aqui, ó, segurando aqui, ó, o livro na mão e tal, olhando, lendo assim, ó. Tinha dia que não dava para segurar de tão lotado. E aquele dia que não dava para segurar, eu fazia o quê? Não tinha como estudar. E aí, se eu coloco dentro da minha expectativa de carga horária a cumprir na semana, aquela 1-2 horas que eu estaria dentro do ônibus, e eu não cumpro, o que vai acontecer? Não seria melhor eu gerir a minha expectativa ou eu controlar a minha frustração de não ter estudado? Tá lá me sentindo um merda, que eu não consigo cumprir nada, que eu não sou bom. E não adianta você falar que isso não vai acontecer, porque esse tipo de coisa passa sim pela nossa cabeça. Não adianta fugir, porque isso de fato passa. Isso passa pela nossa cabeça.
Então, expectativa sem preparação é total imaturidade. O Caio, ele fala assim, ó: não adianta ter uma expectativa alta sobre aquilo que está fazendo se você não se preparar, não se programar, não planejar, não pegar as informações necessárias para transformar aquela ideia, aquele objetivo em realização. É fundamental ter expectativa positiva, mas de uma maneira controlada. Por isso, a expectativa deve estar em harmonia com a preparação. Quanto maior a sua expectativa sobre aquilo que está fazendo, maior deve ser a sua preparação. Senão, você vai se frustrar e é aí que mora a decepção, o desânimo e muitas vezes até mesmo a desistência do seu processo, do seu projeto. Então, é muito importante a gente ter esse controle, essa análise, porque a cada meta que você não cumpre, ou a cada concurso que você criou uma expectativa alucinada, desmedida e real de aprovação e você não alcançou, você vai se frustrando, você vai cada vez mais se prostrando diante daqueles problemas, daqueles acontecimentos, e o que acontece? Você vai ficando cada vez mais longe dos seus objetivos, cada vez mais longe dos seus objetivos. Então é de suma importância essa harmonização, para que você não venha desanimar, para que você não venha procrastinar, para que você não venha desistir. Porque eu sempre bato nessa tecla: qualquer pessoa pode sim fazer parte dos 2% que foram aprovados em concurso público, desde que essa pessoa não desista. E você não pode desistir. Por isso que a gente fala, expectativa sem preparação é imaturidade. Se tua expectativa está lá no alto, você pode sim ter uma expectativa lá no alto, desde que a sua preparação seja igualmente alta, igualmente focada, igualmente esplêndida com a sua expectativa. Se a sua preparação estiver aqui, ó, bau, e tua expectativa está aqui, tá ótimo. Porque qualquer revés aqui é administrável, porque você sabe que se dedicou. Agora, sua expectativa está aqui, tua preparação está aqui, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Entende? Ele fala aqui, ó: a decepção mora no desalinhamento entre a preparação e a expectativa. Você está esperando muito de alguma coisa, mas não se prepara para conquistar o que você quer. Você não consegue atingir o seu objetivo e se frustra. Isso se torna uma avalanche de emoções negativas que leva o seu emocional lá para baixo, leva o seu emocional para o lixo. Sabe? A sua jornada, ela vai ter desafios. Isso faz parte do processo. Você vai ter problemas e isso faz parte do processo. A gente até ouve muito, né, que só não tem problema quem tá no cemitério. Sabe, é absolutamente normal você ter situações com as quais você vai ter que lidar. Vou dar um exemplo, tá? Eu já lidei com os mais variados tipos de situações. A minha primeira situação traumática com relação a concurso público, eu tinha 14 anos e fui fazer a prova da EPICAR. Quando eu cheguei lá no Maracanã, eu estava com a minha carteira de estudante do colégio. E no edital, enfim, falava carteira de identificação. Eu, de maneira imatura, né? Não estou justificando por causa da idade, mas de maneira imatura, eu simplesmente cheguei e apresentei a carteira e eles falaram assim: não pode entrar, com toda razão. Aí eu corri dali, fui tentar tirar a carteira de como é que se fala? Eu até tinha identidade, mas a identidade tinha perdido, tinha algum problema aí. Eu fui tentar tirar a carteira de trabalho, aquela correria toda, cheguei lá no dia seguinte, não deu. Fui embora chorando. Aí eu falo pra você tá percebendo como é que a minha expectativa era de que, eu vou chegar lá e eles sabem, pô, eu não tô mentindo.
A minha carteira ela vai valer. E não valeu. Eu tive que lidar com essa situação ruim, essa situação negativa. Uma outra que eu tive foi quando eu fiz a prova do Ministério Público da União, a nota de corte era 96 e eu tirei 95, sendo que eu marquei 2 questões erradas no cartão resposta. Doeu. Por quê? Falta de atenção. Falta de atenção. A outra foi numa prova de segunda fase, onde eu fiquei por 7 décimos. 7 décimos. As outras 2 foram 2 provas da OAB que eu fiz, que uma eu fiquei por 4 décimos e a outra eu fiquei por 6 décimos. Então essa rotina, essa jornada do concurso público, você vai lidar com diversos problemas no seu caminho, com diversas situações que por vezes vão te colocar lá embaixo, que vão te colocar para baixo, que você vai se sentir um merda, que você acha que tá tudo dando errado, que nada é para você. Você vai passar por isso. Mas é normal. É normal. E se você tiver com a sua expectativa alinhada com toda a sua preparação, quando der alguma coisa de errado, você vai se basear naquilo que você tem se preparado. Quando eu fiquei por décimos, eu sei que eu fui lá e dei o meu melhor. Eu sei, fiquei chateado, mas eu fui lá e dei o meu melhor. Agora, se eu tivesse conjecturado que eu iria passar e sem ter estudado nada, a minha expectativa estava lá no alto e minha preparação estava lá embaixo. Não tinha harmonia nenhuma. O que ia acontecer? Quebrar a cara. Como eu já também passei por isso várias vezes. Então é de suma importância que você seja consciente, que você entenda que esse mundo de concurso público, ele vai cobrar de você, sim, ele vai cobrar de você, ele vai exigir que você dê o seu melhor sempre. Porque todas as vezes que você não der o seu melhor, vai ter alguém dando o melhor dele e possivelmente ele pode estar entrando no seu lugar. Possivelmente pode estar entrando no seu lugar. A parte mais dolorosa é quando você de fato entende como funciona a máquina, entende como funciona o concurso público e começa a subir e bate na trave e fica. Bate na trave e fica, bate na trave e fica, bate na trave e fica. Isso de fato dói. A gente tem que administrar? Tem. Mas todo mundo tem problema. Todo mundo passa por perrengue. Os desafios, eles são obra constante na vida do concurseiro e nós temos que aprender a lidar com isso. Porque a cada desafio que a gente vence, mais maduro, mais preparado, mais forjado, fortificado, nós estamos para a próxima prova, para o próximo concurso. Diversas pessoas, cara, mandam mensagem para mim: ai, Geraldo, será que dá tempo? Ai, será que dá tempo? O cara começou a estudar ontem e ele já quer passar por um concurso público dificílimo daqui a 2 meses, 3 meses. Quero dizer que isso é impossível? Não, não é impossível. É possível, eu já vi isso acontecer. Mas isso é 1 em 1 trilhão. Isso depende de diversos fatores, e inclusive de muita sorte. Aí o cara já chega com essa expectativa lá no alto. O que eu falo pra ele? Ei, para. Você começou a estudar agora, não foi? Ótimo. Se não for agora, você passa no próximo, é só você não parar. Porque teve gente que já estava estudando pro concurso passado e que não passou no concurso passado. E esse agora é o próximo. Certamente essa pessoa vai passar. Então é de suma importância que nós venhamos alinhar a todo tempo as nossas expectativas com, de fato, a nossa realidade, com a nossa preparação. Porque se nós não tivermos alinhados ali, vai ser muito mais complexo conter as frustrações do que simplesmente administrar.
as expectativas. Pense sempre, sempre mesmo. Se você tivesse, de fato, se esforçando 100%, colocando em prática 100% de tudo aquilo que você acha que é capaz, até mesmo se você tiver uma expectativa alta, você vai superá-la. Pense nisso. No final das contas, depende única e exclusivamente de você. No final das contas, o que vai fazer a diferença é o quanto você se prepara e não o quanto você conjectura, o quanto você especula sobre algum possível resultado. Então pare de gastar sua energia com especulações, conjecturas, e gaste ela no processo, na sua preparação, porque certamente objetivos maravilhosos você vai alcançar. Pode acreditar, funcionou para mim e vai funcionar para você. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.